Saudações, jovens, moços e moças de todas as idades. Bom dia, boa tarde, boa noite para você. Estamos começando mais um MP3, o Mocidade de Pinheiros Podcast. Nós estamos aqui hoje com o Davi, o nosso convidado da diretoria da Mocidade, o Arthur Nunes, o nosso convidado da Mocidade, membro ali que participa com a gente. E temos hoje o nosso convidado mais que especial, ele, Pastor Léo Campanha. Quer falar um pouquinho pra gente, um pouquinho de você, pastor? Rapaz, eu não gosto muito de falar de mim, não. Mas o que que eu falaria a respeito de mim? Ah, seus gostos, suas peculiaridades, coisas que você gostaria de compartilhar com esse Brasil. Rapaz, eu sou um cara de gosto simples. Eu só acho que um cara bastante peculiar, num certo sentido. Mas não tenho muito o que falar de mim, não, pô. Então é isso, vamos pro tema então. Que, É, inclusive, conversa muito com essa simplicidade que o Léo transmite. A gente vai falar sobre masculinidade bíblica hoje, que é um tema muito importante, acho que hoje em dia, né, Léo? Acho que os meninos concordam comigo. Acho que a gente tem muitas coisas aí que ao longo da internet afora, pregando sobre o que que é uma masculinidade correta e tal. E a gente tem que olhar pro livrinho, né? Pra Bíblia aí, pra ver o que que ela diz sobre isso, né? já começa falando certo. Livrinho não, né? Livrinho é aquelas coisas que você estuda em direito. Ali, a Bíblia, né, é o livro que contém a fonte da revelação especial de quem é Deus, né, da pessoa de Deus. Então, é o livro que deve pautar a nossa vida, a nossa existência, né? É através das escrituras que a gente recebe a vida, né? Que o nosso coração é transformado. Eu sei que você não falou com essa intenção, Sim, mas sim, eu tô só de para boa. só para aproveitar, né? Não posso deixar o Justino passar em branco. Tô acostumado, gente, tô acostumado. Mas também fiz pra provocar. Você está provocando Deus, né? Não a mim, então. Oxe, Léo, é você mesmo. Mas vai lá. Manda ver. E aí, meninos, vamos partir então pra conversa. Eu acho que a primeira pergunta é, à luz da Bíblia, assim, Léo, o que que você definiria, o que que você diria que é de fato uma masculinidade? Uma masculinidade bíblica. Sim. Então, eu não sei o porquê. Eu acho que a gente tem complicado muito esse assunto. Né? Um assunto que é relativamente simples. Uhum. Né? Então, quando você pega, a gente não consegue fugir disso. Quando surge a masculinidade bíblica? Quando Deus cria todas as coisas. Né? Então, Deus cria homem e mulher, ambos portadores da imagem de Deus, mas por conta da nossa finitude, cada um, né, dos dois sexos ou dos dois gêneros, né, que são a mesma coisa, a, eles precisam então ser complementares para também refletir ainda mais a glória de Deus e quem Deus é, né? E por isso a ideia da aliança do casamento e tudo mais. Mas então a masculinidade bíblica ela vai ser definida por Deus através das escrituras, Uhum. e a gente tem logo na criação Deus estabelecendo algumas coisas, né? Então Deus vai estabelecer, primeira coisa, né? Homem é trabalhador, né? Então me parece, eu posso estar errado, mas a gente tem visto nessa geração muito cara vagabundo, né? Muito cara que não gosta de ralar, Uhum. né? Que as coisas de mão beijada e não luta para conquistar coisas na vida. Uhum. Né? Então, com essa figura de trabalhador, você também tem a imagem do provedor. Né? O provedor, e aqui é muito importante, porque eu acredito que a figura do provedor ela é mal compreendida por ambos os lados. Então, normalmente, né, vou começar pela maneira como a mulher vai entender errado, quando você vai casar, né, a mulher vai entender como provedor que você consiga prover tudo aquilo que o pai dela provê, sendo 30, 40 anos mais velho que você, né? Então você já começa com um padrão errado. Não, prover não é isso. Né? O que é prover? Prover é você dar condições de existência. E isso vai passar naturalmente, de uma certa forma, por você conseguir compreender com a pessoa com a qual você está se relacionando, Uhum. de qual esfera social ela é. Né? Não adianta você querer. Tá tudo em tom de brincadeira aqui, tá certo? Não adianta você querer ir atrás da filha do Ike Batista Uhum. sendo um assalariado, né? Ela não vai descer de padrão, né? Não tô, gente, tá só para dar o exemplo, beleza? Não fiquei enchendo minha paciência não. A gente entende. Mas a ideia então é você conseguir ter essa leitura, né? E de saber assim, olha, o que é uma condição básica de vida, né? Ter um teto,
ter comida, e ter comida não é ter picanha todo dia, né? Não é ter a bebida que você mais gosta todo dia, né? Então, muitas vezes é o arroz com ovo e água, mas essa é a ideia do provedor, né? Então, para ser provedor, você precisa trabalhar. Você não pode ser vagabundo, você não pode ser preguiçoso, né? A gente vai ver nas escrituras, vai ter com a formiga o preguiçoso, né? Sim. Então, a masculinidade bíblica, ela passa por uma pessoa trabalhadora. A gente vai ver que o homem bíblico, ele é um cara que vai querer ter filhos, né? Uma vez que ele quer se relacionar, ele quer ter filhos. Não existe espaço na masculinidade bíblica para você ser pai de pet, tá certo? Quem é pai de pet é o cachorro, né? Você não é cachorro, você é ser humano, então você não vai ser pai de pet, tá certo? Então você tem que querer ter filhos. Pode ser que Deus, dentro da sua sabedoria e da sua bondade, das coisas que nós não desconhecemos dos planos dele, ele não te dê filhos, como é o meu caso, né? Então, até então a gente não conseguiu lograr êxito humanamente falando nesse aspecto, mas descansamos em Deus dentro desse processo, né? Então, a intenção de ter filhos, constituir família, né? Você vai ver também, ali logo depois da queda, né? Deus estabelecendo de maneira muito clara. Antes da queda já está claro, depois da queda fica mais claro ainda. A ideia do homem como aquele que vai liderar a família, né? Então, um assunto bastante controverso, porque as pessoas querem saber mais do que Deus sobre as coisas, né? Mas, basicamente, o homem é um líder do lar, né? E quando ele é o líder, ele não é um déspota, né? Quando ele é o líder, ele não é um ditador. Quando ele é um líder de acordo com o modelo bíblico. E quando você olha o modelo bíblico de liderança, basicamente é um modelo sacrificial. Então, você é o líder para se dar mais, você é o líder para sofrer mais, né? E eu gosto de dar o exemplo, pegando a violência, né, que existe na cidade de São Paulo. Você, quando é o homem, o protetor, o provedor, é provedor financeiro, é provedor também emocional, a gente pode falar um pouco mais disso, mas ele é também um provedor de segurança. Então eu falo assim, se vier um cara assaltar, você que tem que pular na frente para tomar o tiro. Não é empurrar a mulher e sair correndo gritando. Até viralizou um vídeo esses dias, né, do cara fazendo justamente isso, né? É? Ele botou a mulher na frente e saiu correndo. Tá entendendo? Então assim, a gente pode até falar o porquê que esse cara, o que será que pode ter levado esse cara a reagir assim, né? Mas então quando você pega a masculinidade bíblica, vai ser esse cara que vai pular na frente para ele tomar o tiro. Com certeza. Né? Vai ser o cara que vai proteger a sua esposa, os seus filhos, vai proteger o mais fraco, né? Então, se você, sendo o mais velho, está andando com, por exemplo, você sendo da mocidade, está andando com a UPA, a masculinidade bíblica pressupõe que você vai pensar na segurança deles. Que eu seja o responsável por eles, que eu coloque eles debaixo. Eu vou aproveitar então esse gancho e perguntar pro noivo da mesa como é que tá sendo esse trabalho de já começar a olhar pra Rebeca como a sua protegida dentro do relacionamento, né? De fato, não é uma coisa que é uma chave que muda do dia pra noite, assim. Então, é uma coisa que tem que ser construída desde o início do relacionamento, né? Não é uma coisa que, vou esperar então eu chegar lá pra ser o marido líder da minha casa. Não. De algumas maneiras, claro que sem extrapolar ali os limites, entendendo o momento que eu tô vivendo, agora ainda nesse processo de noivado, em vias do casamento, eu já posso começar a exercer algumas coisas. Ela tem as autoridades ainda na vida dela que no momento são mais importantes, que são o pai e a mãe, mas eu como noivo eu já posso começar a trabalhar na minha mentalidade também, algumas formas de exercer isso, né? E assim, até em linha com o que o senhor falou, pastor, eu pegando até esse jogo aí dos 3Ps, igual é do MP3, eu vejo muito o papel do homem em 3Ps também, que é como provedor, protetor, que o senhor comentou, e eu tenho certeza que a gente vai discutir ainda o terceiro mais pra frente, que é como pastor. Então, esses três ali, eu acho que são os papéis do homem, né? Dessa masculinidade bíblica dentro do seu lar ali, né? Então, com a sua família, né? Então, eu acho que é uma coisa que já dá para ser construída conforme a gente vai desenvolvendo o relacionamento, mas aí precisa de muita sabedoria vinda do Espírito para entender também o momento e não extrapolar as coisas, porque ainda não somos casados, então também eu não posso exercer esse papel 100% na vida dela e falar, não ouve mais seus pais, só me ouve. Não é assim também, né? Que tem uma construção. E parar de ouvir os pais nem depois que é casado. Exato. Claro. Mas a maneira e a importância, o peso que se dá para a opinião muda, Sim. né? Mas só pegando um gancho no que você falou da questão de construindo essa ideia de ser o
o protetor ali e tudo mais, né? A gente tem que começar a trabalhar isso desde a infância, Uhum. né? Então, eu sempre comento isso, meu pai, ele não era cristão, mas Deus, na sua graça, resolveu me dar um pai que tinha vários conceitos muito interessantes, né? Uhum. Naturalmente, eu sofro mais de um problema, que é ser mais bruto do que ser mais moça, né? Então, eu sou mais pro lado bruto, eu tenho problemas a serem corrigidos. Mas o meu pai me ensinava, e eu lembro disso muito claramente, né? Eu ali por volta dos meus 7 anos, eu era uma criança bem magra, né? Não parece hoje, mas eu era bem magro. E eu lembro que quando meu pai ia viajar a trabalho, ele sempre falava assim: ó, Leonardo, você tá ficando em casa, você tem a sua mãe e a sua irmã, você cuida delas. Você vai protegê-las. Mano, se o bandido entrasse na minha casa, ele ia rir da minha cara. Né? O que esse magrelo com essa espada do He-Man de plástico aí, querendo achar que é alguma coisa, né? Sim. Mas ele foi inculcando na minha cabeça que eu tinha essa função, Uhum. né? Desde pequeno, e veja, a sabedoria de Deus, né? Deuteronômio 6. Como que você ensina a criança? Ao acordar, ao deitar, ao dormir, ao andar, ou seja, o tempo todo. E meu pai, com essas pequenas coisas, ele ia me ensinando, né? Parte do que é ser homem, né? Então, acho bastante importante o ponto que você falou. Existem aspectos que não tem como, você não pode, tá? Assim, você não pode tomar autoridade, né? Desrespeitar os pais, Uhum. enquanto você não é o homem da casa, certo? Você virou homem da casa depois que você casa. Antes disso, você tem que inclusive ouvir os pais. Uhum. Sim. Antes disso, inclusive se os pais não deixarem, se os pais não gostarem de você, a minha sugestão é não case. Davi foi premiado nessa, É. né? Querida lá, né, Davi? Tinha tudo contra. Não, brincadeira. Não namore, Uhum. né? Então eu lembro que quando eu começar o namoro com a Dani, eu falei assim, precisa falar com seus pais, né? Na época eles moravam longe, eu não fui. Mas assim, se eles não concordarem, porque apesar de não parecer ela mais velha do que eu falei assim, se eles não concordarem, eu não vou te namorar. Então assim, existe um respeito à autoridade dos pais. Isso é parte de ser homem também, Uhum. né? Sim. Com certeza. E eu acho que também, ainda dentro do que você falou, né? A gente deu uma focada aqui na questão dos relacionamentos, mas vocês dois trouxeram que é uma coisa que você vai construindo e não necessariamente a gente vai construir isso para o casamento, porque não necessariamente todo homem vai casar, mas todo homem bíblico ele tem que ser bíblico, né? E você trouxe o exemplo da UPA que eu achei muito interessante, porque eu trabalho com crianças, trabalho com os adolescentes, e isso molda aspectos de masculinidade na minha vida, sim. E pensando nesse aspecto dos solteiros, eu também queria até que o Arthur também participasse um pouco do papo nisso aí. Coisas que a gente pode começar a perceber e trabalhar no nosso corpo como Cristo, assim, como homens. De como a gente pode identificar realmente como desenvolver a nossa masculinidade no meio da igreja hoje. Como homens, eu acho que a primeira coisa é quando tem cadeira a gente carregar, né? Ai, obrigado. Porque tem uns Obrigado, eventos Arthur. aqui que às vezes a gente vê quem toma a frente pra carregar a cadeira é as meninas e os moleques estão, De não sei, conversando. fazendo, que não sei o que eles estão fazendo, mas não estão carregando, que seria o mínimo, né? Mas algumas coisas, eu acho que assim, por exemplo, nós como homens na mocidade, a gente tem que aspirar a algumas funções na igreja, e servir na igreja, trabalhar. Ou, por exemplo, funções de liderança na igreja. É natural que a liderança eclesiástica seja assumida por homens. Sim. Então, por exemplo, se eu vejo muitas mulheres assumindo, e eu não estou criticando as mulheres que assumem, porque a gente sabe que tem muitas mulheres piedosas ao nosso redor aqui, louvado seja Deus por isso. Mas nós, como homens solteiros, enquanto na mocidade, a gente não pode descansar se eu vejo que tem mais mulheres à frente das coisas. E eu acho que essa questão da liderança também é uma crise muito grande que a gente tem passado. E vocês acham que a gente tem perdido isso, assim? A gente tem perdido características e critérios masculinos? Tipo, opinião agora eu quero saber da mesa, assim. Você acha que não necessariamente algo dos tempos de hoje, mas talvez mais destacado nos tempos de hoje, os aspectos da masculinidade bíblica, eles foram se perdendo? Eu acho que você quis perguntar o que você não perguntou. Perdão. Porque os aspectos da masculinidade bíblica, eles nunca se perdem, Ah, tá. Os aspectos porque ela é que não. bíblica, A né? gente deixou de seguir esses aspectos? Isso, se os caras estão deixando, né, de seguir De isso, exercer a né? masculinidade, sim. Eu acredito, né, eu entendo que hoje existe de maneira articulada um ataque à verdadeira masculinidade, né? Então, até comprei um livro lá, tá em pré-venda, ainda não chegou em casa,
mas é uma autora chamada Nancy Pierce. Uhum. Ela trabalha na área de apologética, né, de defesa da fé. Ela é seguidora aí dos pensamentos de Schaeffer. E ela escreveu um livro a respeito da guerra contra a masculinidade, né? Então existe de maneira articulada uma guerra contra os homens, vamos colocar assim, no padrão de homem mesmo, né? O padrão bíblico. Então eu acredito que sim. Eu acredito que hoje você olha para a sociedade, parte do que acontece na sociedade é porque a gente tem homem mais frouxo, porque a gente tem homem menos bíblico, porque a gente tem homens que são omissos, né? A gente tem homens que não chamam para si a responsabilidade das coisas, né? Como ele acabou de colocar aqui. Meu irmão, carregar cadeira, velho. É o básico. Não, assim, sério. Se eu olho uma menina carregando cadeira e eu tenho um cara lá, eu dou um tapa na cabeça do cara. Entendeu? Não dá, pô. Sabe? Velho, não dá. Me ajuda a te ajudar, né? Sim. Eu não acho que é uma coisa que é de hoje isso. Eu não acho que é uma guerra atual. Obviamente, eu acho que hoje em dia tem sido mais exposto pela forma como que são colocadas as coisas hoje perante a sociedade. Mas é uma coisa que é desde a queda. Essa guerra contra a masculinidade e a forma com que os homens se portam, né? Então, na própria palavra, se a gente vê, sei lá, Sodoma e Gomorra, as coisas que aconteciam, na história a gente vê, na época, sei lá, de Alexandre o Grande, a gente já vê as formas como são feitas as coisas, a forma como os homens se portavam, enfim, trejeitos e etc. Eu acho que é uma coisa que é por causa do pecado. Então, eu acho que hoje, claro, ainda existe isso, talvez acentuado, não sei, mas é a forma como hoje tem sido mais exposto apenas. Sim. Eu acho Mas é uma guerra que existe por causa do pecado, né? Desculpa, achei que você tinha terminado. Mas eu acho que a gente também hoje só foca na questão do ataque à masculinidade bíblica ou da falta de assumir a masculinidade quando são essas questões de envolvendo força ou que, pô, esse cara é um frouxo e Sim. a questão principal da força. Mas eu tava até conversando com o Will, né, quando a gente tava preparando o material discipulado, e ele falou algo pra mim que me abriu os olhos. Porque, por exemplo, se você é um marido e você é um déspota, como o pastor falou com a sua esposa, você tá atacando a masculinidade bíblica. Isso Sim. sempre aconteceu. Mas parece que isso não chocava tanto. Mas, obviamente, você vê um menino com vestido que é um absurdo, porque, inclusive, Deuteronômio 22:5 fala que o homem usa roupa de homem e a mulher de mulher. Uhum. Então, aquele seu amigo que usa uma roupinha estranha, você pode exortá-lo. Mas, assim, eu acho que não pode a gente só focar no ataque à masculinidade bíblica quando é só essa questão da força. Sim. Mas tem outros papéis, por exemplo, dentro de casa tem que amar sua esposa, como Cristo amou a igreja. Isso sempre aconteceu, às vezes ocorre, e a gente parece estar pros olhos para isso. Então, tudo que você faz na sua vida que vai em desacordo com a palavra, é um ataque à masculinidade bíblica em uma certa esfera, eu acredito. Eu acho que a gente até vai falar disso um pouquinho até mais pra frente, mas a gente tem muitos parâmetros de masculinidade surgindo hoje que não são nada bíblicos. Então, que descartam, inclusive, alguns dos frutos do espírito, domínio próprio, mansidão. A gente tem um movimento muito contrário a esse tipo de coisa, pregando uma masculinidade que não é bíblica, né? Só para Tá bom. complementar a ideia que ele apresentou ali, eu creio que são duas coisas diferentes que a gente está falando. Existe o problema por conta da queda, e isso vai afetar a masculinidade e feminilidade bíblica ao longo da história. Isso o pecado afeta todas as áreas da nossa existência. Isso é uma coisa. A outra coisa é você ter um movimento articulado visando a destruição dessa figura, né? Então Entendi. Intencional, né? Não, é intencional, né? Então se você pegar o movimento feminista, né, a intenção dela é destruir com a figura do homem, Faz sentido, né? Então se você pegar lá, eu posso pegar citações para vocês que eu tenho numa apresentação aqui de outra coisa. A intenção é destruir a diferença entre as duas figuras. Entendi. E existe uma diferença, né? Ainda quando você pega ao longo da história, ainda que o pecado afete a figura como um todo, então, por exemplo, o homem que batia na mulher, ainda existe hoje esses caras, mas o homem que batia na mulher no passado e a mulher não falava nada, tá errado, né? Isso é uma forma como o pecado afetou. A outra coisa é você falar assim, homem, eu não preciso de homem para viver. Homem não serve para nada. As mulheres dão conta do mundo sem um homem. O que essas pessoas estão falando simplesmente é o seguinte, Deus não sabe o que ele fez. Sim. Né? Deus desenhou, não apenas criou errado, como ele estabeleceu responsabilidades erradas. Né? Então são duas coisas diferentes e hoje, né, a gente pode falar desde o começo do movimento feminista, né, depois ali na segunda onda, assim, década de 50, 60, começa a se organizar uma coisa muito mais intencional, e aí intencional em todas as esferas.
Aí são dentro das universidades, com estudos científicos, né? Aí depois você vem ataque nas mídias, Uhum. né? Então você vai entrar com Hollywood, coisas do tipo. É impressionante, é impressionante. Todos os filmes hoje, impressionante. Sim. Então você vai vendo, isso é bastante articulado. Então são dois movimentos, Não, você tem sim. razão no que É. você colocou, né? Mas existe de fato um movimento articulado visando esse ataque. Eu até acho que é uma coisa que puxa a outra, né? Num dado momento, os homens deixaram de seguir com uma masculinidade bíblica, batiam na mulher dentro de casa, criaram uma figura, vamos Não, falar, Aí eu concordo com ele que esse sim, momento, Gênesis 3, Uhum. sim. né? Porque ele já deixou de ser homem na hora que ele não recusou o que a mulher estava oferecendo de errado, né? Mas Aí o que eu acho que casa é justamente isso. Como todo mundo é pecador nessa terra, vai criar um movimento contrário às escrituras, contrário a esse movimento de masculinidade não bíblica a mais. E aí surgem os movimentos Sim. contra isso. A diferença é que as pessoas querem resolver um problema bíblico sem Bíblia. Eu acho, né? Eu acho que E é aquela. O que me veio à mente isso agora são dois momentos diferentes, né? Que nem o senhor comentou. Antes era basicamente a mulher vivendo em função do homem, ou seja, tudo que ela fizer vai ser em prol dele, é para ele, como se ele fosse Deus. Hoje se inverte, é como se o homem tivesse que viver em função da mulher, então Uhum. literalmente inverteu, mas sendo que a essência bíblica é Sim. que na verdade os dois vivem em função de Deus, para Deus, né? E não, enfim, de forma que adore um ao outro. Não, o único digno de adoração e do propósito da nossa vida é Deus, né? Então, e aí é entender o papel de cada um nesse propósito, né? acho que o ponto importante aí nesse aspecto é o seguinte. O Justino levantou a bola aqui, eu vou só complementar. É de que nós, como crentes que somos, a gente precisa aprender a responder às coisas da nossa realidade através das escrituras. Não me venha com achismos. É o que Deus disse, né? Ou então, como a Confissão de Fé de Westminster vai dizer, falando das escrituras, o que é claro e o que pode ser logicamente deduzido das escrituras a respeito desse assunto, né? Porque vai ter assunto lá, a Bíblia não fala sobre feminismo, né? A Bíblia não fala sobre machismo, mas ela fala sobre o que é o certo de um e o que é certo do outro, né? Então isso é muito importante. Vocês jovens, né? Eu já não sou mais jovem. É Você- jovem, jovem, jovem. Vocês, ano que vem, quarentão. Vocês jovens, vocês precisam aprender isso para a vida. A gente precisa responder os problemas da nossa realidade, do nosso tempo, através das escrituras. Uhum. Não é o que você acha. Você não é tão inteligente quanto você pensa. Deus sabe o que ele fez e o que ele está fazendo. Então vá, recorra às escrituras. Se você não sabe, enfia o rabinho no meio das pernas. Fala assim, vou estudar. E vai atrás para ver o que a Bíblia fala sobre isso. Porque quando a gente começa a propor soluções que vêm da nossa cabeça, vai dar problema. Assim, não tem alternativa. Se não vier das escrituras, se você estressa essa ideia ao máximo, dá problema. Então, busquem nas escrituras a resposta que vocês estão precisando aí. Esse ponto eu acho importante, pastor, porque eu acredito que um dos principais pontos que nós, como homens, devemos defender é a autoridade das escrituras, se a gente quer ter uma masculinidade bíblica saudável. Porque o pastor falou, a gente tem que voltar para as escrituras, mas se nós, como homens, jovens, nessa tarefa de levantarmos uma bandeira de vamos ser homens aprovados por Deus, Sim. a autoridade das escrituras já está clara de capa a capa. Não apenas os textos que eu quero, né, mas toda a palavra inspirada por Deus e útil para correção, ensino, a fim de que o homem seja habilitado para toda boa obra. A masculinidade bíblica é uma dessas boas obras pelas quais a gente tem que lutar. Não, e é legal que esse versículo que você citou até, Arthur, ele fala ensino e correção. Ele já parte da premissa de que a gente precisa ser ensinado e corrigido. Eu acho que um dos grandes problemas que a gente acaba entrando é partir de uma arrogância e falar, não, eu já sei o que está na Bíblia, eu preciso agir dessa forma. E adotar uma postura, às vezes, muitas vezes última, exagerada de uma característica que não é necessariamente isso que você tem que desenvolver. Você tem que desenvolver todo um contexto dentro das escrituras, né? Não sei, o que vocês acham? Cara, pensando
nessa questão de desenvolvimento de características bíblicas, nada me parece tipo uma coisa. Uhum. É sempre um conjunto de coisas, né? Então, naturalmente, a gente não sabe tudo que está nas escrituras, né? Porque ninguém memorizou as escrituras e mais do que ninguém memorizou, ninguém compreendeu todas as escrituras em toda a profundidade que é possível ser compreendida, né? Então, a importância da humildade, né? E a submissão diante das escrituras. Eu até acho que se a gente for tentar aqui definir um homem bíblico, né? A humildade tem que ser o primeiro parâmetro, assim, né? Ser como Cristo é ser humilde. Cristo estabeleceu os critérios que a gente precisa seguir, né? E eu acho que a gente cai muito nesse erro de esquecer esse passo, sabe? Vocês identificam alguns outros problemas que a gente pense na hora de falar de masculinidade bíblica quando a gente se desenvolve? Aspectos que você acha que hoje estão... Que hoje a gente não segue, assim, além da questão da gente não ser humilde, todo mundo tem que ter uma resposta pra tudo. A gente até falou um pouco de brutalidade, tipo, o que a Bíblia fala que a gente não tá seguindo, sabe? Eu posso falar no que Em termos eu bem posso, práticos. eu posso falar o que eu vejo em vocês, porque em mim tá difícil, né? Tô brincando. Manda ver, manda Mas, ver. não, mas assim, veja, uma outra coisa importante, a gente nunca vai estar 100% em nenhuma área. Uhum. Então, nesse sentido, a gente tem que se desenvolver isso. Eu preguei no domingo a ideia do Espírito Santo operando em nós, tanto querer quanto realizar, em todas as áreas, né? Então, assim, não tem uma área que eu preciso ou uma área que eu não preciso. Eu preciso em todas, né? Porque aí eu já vou antecipar a parte da conversa, porque o padrão a ser seguido é Jesus Cristo. Certo. É Ele o modelo. Tá entendendo? Uhum. Aí a pergunta que eu falo assim, pelo que você leu ali, o que você acha que você está perto de atingir o que ele foi? Essa pergunta eu jogo pro Arthur. O que você acha, Arthur? Ó, o Justino ficou com medo de falar uma heresia, jogou pra mim que eu já É, sou cortado aqui. Ah, quanto mais a gente vê e medita no caráter de Cristo, eu acho que a gente vê que tá mais longe, né? uhum. Mas eu acredito que o importante. Eu gosto muito de uma frase que o Thomas Watson diz que é: enquanto o pecado não for amargo, o Cristo não será doce. Eu acho que o pecado tem que ser cada vez mais amargo na minha vida. Uhum. Porque Cristo, ele não teve pecado, ele se fez pecado por nós. E ele é alguém totalmente santo, porque ele é o próprio Deus. Então, enquanto eu não tratar o pecado, seja e eu peco no exercício da minha masculinidade, da maneira como o pecado deve ser tratado, eu acho que vem a questão da humildade. Eu me despido do orgulho, né? Porque eu acho que isso tapa um pouco os olhos. Uhum. Mas eu acho que para mim o principal seria dar o peso para as minhas faltas e para o pecado corretamente, porque senão eu vou estar muito tranquilo na minha masculinidade, vou estar pecando, falhando nas áreas que eu falho e não vou desenvolver uma mudança e nem procurar mudar os meus erros. Uhum. Eu acho que o negócio que dá para pensar na, na geração de vocês aí, e aí eu tô falando de um aspecto geracional mesmo, é a maneira como eu vejo os homens não querendo tomar riscos e não querendo, vamos dizer assim, se emancipar. Em que sentido? O cara tem medo de ir atrás de uma menina para se relacionar. Quando o cara começa a se relacionar, ele tem medo de casar relativamente cedo na cabeça dele. Uhum. Por que ele tem medo? Porque ele quer uma estabilidade financeira, porque ele não sabe se aquela mulher é a correta, e por aí vai. E aí você começa a ver os caras chegando em 30 anos sem estar casado. Aí você vê os caras chegando em 35 anos sem estar casado. Aí esse cara, quando ele casar, ele não vai ser pai, ele vai ser vô, né? Então, quando você começa a pensar nisso, por quê? Por que esses caras não querem sair da casa dos pais? Por que esses caras não querem começar a pagar as contas? Né? E aí eu vejo que tem um aspecto de uma busca de um prazer
em várias áreas da vida. Eu quero viajar e conhecer o mundo. Eu quero ter um carro que eu gosto. Uhum. Eu quero, sei lá, comprar um apartamento para quando eu casar. Meu camarada, vou dar um exemplo aqui. Eu não sou perfeito, tô longe disso. Eu casei com 22 anos, né? E eu lembro que no começo, loucura. O povo olhava pra mim e achava que a Dani tava grávida. Fez alguma besteira e tá tentando consertar, né? Exato. Falei, não, vocês estão viajando. Aí, viemos pra São Paulo com 2 meses de casado pra começar a correr atrás da vida. Né? Ela arrumou um emprego, eu tava procurando estágio. E a gente não tinha apartamento. A gente viveu de aluguel. Tive que sair procurando apartamento para alugar em São Paulo sem conhecer nada. E Deus foi abençoando e abrindo as portas e dando as condições, né? Mas o ponto todo é que chegou um momento da minha vida, quando eu já estava lá 30 e tantos, 32, 35, sei lá, e aí alguns amigos meus ou conhecidos meus vinham, Léo, feliz é você, viu? Você é casado, não sei o quê, eu tô aqui, mano, não arrumo mulher. Eu falei, é engraçado, né? Agora, quando você teve a chance de abrir mão das coisas que você fez na sua vida para se fixar com uma pessoa, você não quis. Você quer ter a alegria que Deus me deu e as bênçãos que Deus me deu sem abrir mão das coisas que eu abri. Aí é fácil, né, cara pálida? Então, a gente tem que começar a pensar, e eu tenho falado isso em alguns programas, quem tem definido os meus sonhos como homem jovem, né? Vocês aqui. Quais são os meus sonhos e quais têm sido os pressupostos e os padrões que eu tenho seguido para os meus sonhos? Porque muitas vezes o que a gente vê eu estou simplesmente seguindo o modelo que a sociedade tem proposto, né? E vai dar errado. Vai dar errado. A vida de um homem bíblico é uma vida de decisões, de riscos e de abrir mão de muitas coisas. Por exemplo, quando você casa com uma mulher, você não casou com uma. Você casou com uma e abriu mão de todas as outras. Você tomou uma opção. Sim. Aí uma vez um camarada falou assim, eu não sei se talvez vai aparecer uma mulher melhor na minha vida. Eu falei, ô trouxa. Já entrou com a motivação correta no relacionamento. Pensa o seguinte, a gente pode pensar no critério do que ele estava tentando falar por melhor ou pior, isso é uma outra coisa, mas a questão toda é o seguinte, uma vez que você casou, e é isso que vocês precisam entender, uma vez que você casou, é compromisso. E aí, meu camarada, aquela tem que ser a melhor mulher. Entendeu? Aí você vai ter que lutar por aquilo. Você não tem a opção de desistir. Biblicamente falando. Você pode humanamente, hoje, ir lá e pedir divórcio a hora que você quiser. Mas biblicamente você não tem a opção de desistir. Por conta de incompatibilidade. Esse tipo de coisa, cara, esquece. Então, tenham isso na cabeça. Quem tem definido os seus sonhos? Quais são os padrões que você tem colocado nos seus sonhos? Quem tem definido para você o que é alegria? Quem tem definido para você qual é o padrão de uma mulher? E aplica isso para todas as áreas da sua vida. E saiba, assuma riscos. Seja macho para aguentar a consequência dos riscos que você está assumindo. E escolha uma mulher. E os 6, mano, vocês arrumar uma já tá bom, já, viu? A vida é dura, às vezes a vida é dura com os caras, né? Davi conseguiu, parabéns, Davi. Pegou. Essa proeza aí, né? Pegou, abraça e vai, né? Não deixa eu fugir. Teve um cara que tava enrolando uma vez pra casar aqui, eu falei pra ele. Peraí, foi pro Daniel também que tá dando risada, você também, viu, Daniel? Aí uma vez eu falei pro cara lá, falei, ó, você fica enrolando, você é acabadinho demais, velho. Não vai aparecer outra coisa aí, entendeu? Então,
A lata não o senhor ajuda. O senhor sabe que uma coisa que o senhor comentou agora, e eu fiquei pensando, que é pensando na nossa realidade hoje, eu acho que é muito aqui de São Paulo, isso inclusive, né? O fato da gente estar numa grande megalópole que é São Paulo, isso acontece muito, e eu vejo muito isso na realidade dos nossos jovens, que é essa questão da carreira, né? Querer construir carreira. E de novo, né? Voltando para Gênesis, colocando ali os papéis que Deus colocou no homem, óbvio que o trabalho é um deles, né? Ele colocou o trabalho em um deles. Só que ele colocou outros papéis também, e aí o ser cabeça da família ali, e o fato de ter dado Eva a ele, enfim, como mulher, faz com que ele também tenha essa outra responsabilidade que tem tanto peso quanto, ou até mais, do que também o trabalho. E às vezes eu vejo que os jovens têm esquecido isso, justamente por esse foco na carreira, porque é uma coisa que tem sido muito dado valor na sociedade, e aí quer ser aceito, e aí abre mão das outras prioridades que tem que ter para focar só nessa e pronto, acabou, né? E aí satisfaz os próprios desejos que a gente tem da carne mesmo de outras formas, mas esquece dessa outra responsabilidade, né? E aí é que nem o senhor falou, que o senhor teve que abrir mão de algumas coisas, às vezes de focar numa carreira, por exemplo, para investir nisso, né? Não, pensa o seguinte: você quer o maior estimulante para uma carreira bem-sucedida? Casamento. Porque eu não tive a opção que os meus amigos tinham. Não gosto desse trabalho, tô saindo. Eu não gosto, problema meu, tenho conta para pagar. Aham. Problema meu, minha esposa tá aqui. Ela tem a expectativa de eu contribuir, de eu sustentar, de eu trazer o sustento para casa. Então, quando você tem esse compromisso, não tem espaço para algumas, com todo respeito aqui, algumas frescuras. Então, eu não tinha, igual amigos meus, a possibilidade de simplesmente trocar de emprego. Eu trabalhei em coisas que eu não gostava durante um período de tempo que eu não gostaria, porque eu tinha que voltar em casa, e eu tinha que sustentar e eu tinha que trazer a grana para dentro de casa. Uhum. Então, outra coisa, outra coisa do homem bíblico eu não faço na vida só o que eu gosto. Sim. Eu faço o que precisa ser feito. Que essa Exato. geração hoje em dia só quer fazer o que gosta, né? A gente foi criado com a ilusão, né? As pessoas foram criadas com a ilusão que elas têm que ser felizes e que elas têm que fazer o que elas gostam. Não existe isso. A felicidade a gente encontra em Cristo, fazer o que a gente gosta. Tem hora que a gente faz coisa que a gente gosta, tem hora que a gente faz o que não gosta. Sim. Né? Eu, por exemplo, para mim é clara a vocação que Deus me deu. E dentro da vocação tem hora que tem umas coisas que eu falo assim, é sério que eu preciso falar com aquele abençoado ali? Faz parte, né? Tinha amigo do Justino, faz É. parte. Eu Não. vi essa vindo lá de longe. Entendeu? Você tem coisas que não é só o que você gosta. Você faz. Sim. Isso é importante. Você faz o que você precisa fazer. Uhum. Isso é parte também de amadurecimento, né? E outra coisa, você cresce. Quando você casa, você amadurece. Então, eu casei com 22 anos, bastante imaturo, em diversas áreas da minha vida, mas por conta do casamento, eu tive que amadurecer rápido. E isso, assim, isso trouxe dor, isso trouxe problema para dentro de casa. Mas quem disse que casamento é conto de fada? Quem disse que casamento não tem problema? É por isso que o Paul Tripp escreveu o livro lá, O que você esperava? Juntou duas pessoas que pecam, vai dar problema. É parte da vida, né? É o ferro afiando o ferro, né? Deus trabalhando a santidade na vida dos dois, né? Então, faz o que precisa fazer. Abraça o crescimento, mas o crescimento dói. Mas a ideia, é por isso que eu digo, a ideia que se tem do casamento também é deturpada, né? Porque quando se olha para a vida do homem, né? Pensando nessa questão de carreira, é que o casamento vai atrapalhar, vai ficar no seu caminho, mas não, ele te faz desenvolver coisas que vão te ajudar e te fazer ter mais sucesso, né? Mas não é um sucesso, às vezes, que se espera ter sem ter Cristo, né? Enfim, de pessoas que não têm o princípio cristão no coração. É você, de fato, exercer bem a sua função, aquilo que Deus te colocou para fazer, né? No interior a gente vai falar, tem a expressão lá, você começa a engolir sapo, porque você precisa levar a grana para casa. Sim. Eu não posso voltar correndo pro papai e pra mamãe, entendeu? Arruma A minha caminha, né? responsabilidade é minha. Pô, entendeu? Eu gosto muito do exemplo da carreira versus casamento, né? Que eu acho que os padrões do mundo realmente querem ditar o que o crente tem que fazer na vida no lugar da Bíblia, né? E a gente até falou de muitos outros exemplos aqui.
A gente falou dos movimentos na internet que expressam uma masculinidade bíblica totalmente errada, o movimento Não, então não é feminista. masculinidade bíblica. É, uma masculinidade... masculinidade errada, É. me perdoe. Come- ó, tá Uma vendo? masculinidade E- não bíblica. Começou falando livrinho, agora mandou essa. É, A próxima vai na sala Não. do pastor, hein? a próxima rival vai me mandar pra me excomungar. Mas é. Brincadeiras à dois. parte, a gente falou um pouco dos parâmetros do mundo frente aos parâmetros bíblicos. E aí eu pergunto, a pergunta é, vou até jogar aqui na roda, o que, na opinião de vocês, e óbvio, Léo, por favor, aproveita o momento para fazer a luz de Cristo brilhar através de você, o que vocês acham que a gente pode fazer para combater esses falsos parâmetros de masculinidade? No sentido não apenas do debate de ideia. Eu, como um homem cristão, preocupado com isso, o que eu, Justino, posso começar a fazer hoje na minha vida, além de, claro, ler a Bíblia, orar, me voltar para a palavra? Quais atitudes eu posso começar a ter, assim, em termos mais práticos? A gente muitas vezes desconsidera a praticidade do que é a vida em igreja. Então, a gente não combate necessariamente gerando conteúdos ou respostas do mesmo formato. Uhum. Então, a primeira resposta que a gente dá é simplesmente, e simplesmente aqui não é depreciativo, Sim. é pregando as escrituras. Então, você sabe o quanto que eu encho a paciência disso, principalmente com a mocidade, que eu não consigo conceber uma programação sem a palavra, né? Por quê? Porque a palavra é quem transforma, é a palavra quem edifica, né? O Espírito Santo usa a palavra para trabalhar em nós. Então, isso é uma coisa. A outra coisa é simplesmente buscando ser esse homem que a Bíblia diz para eu ser. Certo. Né? Então, o poder do exemplo. Né? Então, eu prego, eu falo, mas eu vivo. Eu busco diminuir, porque em nós sempre existirá, por conta do nosso pecado, da nossa imperfeição, sempre existirá um grau de hipocrisia na minha e na sua vida. Era exatamente o que eu ia perguntar. Como lidar com essa hipocrisia? Sempre vai existir um grau. Por quê? Porque você vai falar aqui e vai viver aqui. Uhum. A questão toda é, eu tenho não diminuir o que eu falo, eu tenho que subir o que eu faço. Sim. Né? Com auxílio do Espírito, vida devocional e tudo mais, leitura da palavra, oração e tudo mais. E uma outra forma da gente... Porque a gente não precisa defender aquilo que é bíblico, porque aquilo que é bíblico nunca cairá por terra, né? A gente precisa simplesmente viver. E aí, segue os passos, arruma uma mulher, não enrola para casar, viva a vida do lar. E aí as pessoas vão olhar e vão falar assim, eles são diferentes. Uhum. A esposa vão olhar e falar assim, como pode aquela mulher querer ser submissa? Existe alguma coisa diferente ali naquele negócio. Ou então falar assim, nossa, que marido interessante, ele leva o lixo, ele faz isso, ele faz aquilo outro. Então, quando você dá o exemplo, Certo. e, por exemplo, se você casa, eu estava falando isso sobre ideologia de gênero. Se você casa, estabelece uma família onde a mulher busca seguir a feminilidade bíblica, o homem a masculinidade bíblica, os filhos não terão interesse em outro padrão de vida. Ele vai ser atacado, mas ele vê em casa o que funciona. E Deus trabalha através desse exemplo. Né? Então a gente precisa, e talvez esse seja um dos problemas, a gente precisa não apenas reclamar do que acontece, a gente precisa mostrar como se vive. E aí, eu estava gravando, foi o curso que eu gravei ontem, eu li dois trechos de cartas dos apologistas do segundo século, né? Então, irmãos nossos na fé, que tiveram ali a oportunidade de ser discípulo, por exemplo, dos apóstolos. Né? Então, caras ali que viveram no segundo século, né? E uma das coisas, na Epístola Diogeneto, recomendo vocês procurarem essa epístola no Google. Eu não tem sei lá. nem escrever, depois você me manda. Diogeneto. Você escreve lá, o Google te corrige. Beleza. Mas Mais você- uma correção hoje, Justino. E aí, quando você for ler essa carta, ele vai falar assim, veja, os cristãos, eles não na época, né, eles não diferem tanto pelo jeito que eles vestem. Hoje a gente precisa, de uma certa forma, até estar diferente do jeito que a gente veste. Mas ele vai começar a falar assim, eles são melhores cidadãos. Eles são melhores homens de família ou melhores mulheres de família. Uhum. E ele vai começar a exaltar a nossa diferença por conta das escrituras e da obra de Deus na nossa vida. Né? Então, quando você mostra, na prática, que viver aquilo é melhor,
você não precisa nem ficar argumentando muito, Uhum. né? Então, assim, prega a escritura, viva uma vida de intimidade com Deus. E, gente, viver na prática, é óbvio que a gente não vai chegar na perfeição. Se eu for perguntar pra minha esposa, ela vem aqui desconfirmar um monte de coisa que eu falei aqui. Fala, ele fala isso, mas não faz isso. Tem chance? Tem. Sim. Né? E muita. Mas o ponto é, eu vou me esforçar. Tem 17 anos, né? A gente tá indo para 17 anos de casado, Amém. que eu tenho me esforçado para tentar ser um marido melhor, né? Para ser um cara mais de acordo com o padrão bíblico, né? E até um pouco nesse sentido de que não, independente do que a gente falar, a gente realmente não vai conseguir viver 100%. a altura, né? O único que conseguiu mesmo foi Cristo. Mas até pegando um outro exemplo bíblico, é o exemplo de Davi, o homem segundo o coração de Deus. Ele, poxa, se for ver a lista de coisa que ele errou no padrão bíblico de masculinidade, tem muitas coisas ali. Sim. Mas a diferença é que ele vivia, e até a gente tem visto isso na EBD dos jovens, a gente viu isso na EBD dos jovens, é que ele vivia uma vida de arrependimento. Então existe uma diferença entre eu tentar viver e buscar viver o padrão bíblico da masculinidade e, obviamente, não conseguir 100%, mas viver essa vida de arrependimento e buscar, que nem o senhor comentou, né? Subir ao ponto do que eu estou falando, né? Ao invés de descer. E simplesmente falar, então eu não vou conseguir, é isso mesmo, vou tentar aqui me esforçar, mas não sei o quê. Mas não, é viver essa vida de arrependimento de busca de fato, né? E isso a gente consegue perceber numa pessoa quando ela está falando, se ela tem autoridade para falar nesse sentido, justamente por esse padrão, né? De viver essa vida de arrependimento e busca, né? Mas tem um negócio em Davi que normalmente o pessoal não gosta de explorar, né? Eles sempre gostam de falar assim, olha, Davi foi um homem segundo o coração de Deus, né? Olha os absurdos de pecado que ele cometeu. Uhum. Aí depois vem não, de fato ele se arrependeu, legal. Agora Davi teve que arcar com a consequência de todos os erros dele, Uhum, com certeza. né? Então assim, então por exemplo, quando você pega o adultério, Não só ele, como as consequências espalharam pelo povo até, né? não, quando você pega, por exemplo, o adultério de Batseba, Deus vira para ele e fala assim, é o seguinte, se arrependeu? Tá bom, você tinha que se arrepender. Agora eu vou matar a criança que tá no ventre dela. Sim. Não vou mudar de ideia, eu vou matar. E eu vou te dizer uma outra. A espada nunca se apartará da tua casa. Então Davi vai ter 2 meus-irmãos, que um estupra a sua meia-irmã. É. A gente precisa entender que Deus, e isso que é coisa maravilhosa, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados, remover a nossa injustiça. É verdade. Mas Ele não fala que vai remover as consequências. Sim. E aí você tem que aguentar. Né? E Davi sofreu. O filho, o verdadeiro golpe, né? Absalão tentou dar o golpe de estado. O filho querendo matar o pai. Vai ler Salmo 3º. Salmo 3º é Davi fugindo de Absalão e demonstrando a sua confiança em Deus. Uhum. Então, assim, é de fato, um homem segundo o coração de Deus. Ele se arrepende. Mas teve muito problema que ele teve que arcar por conta disso. É lembrar que o pecado tem peso e tem consequência, né? Consequências gravíssimas. E aí, Léo, aproveito para já emendar com a próxima da pauta. A gente, óbvio, você já falou, a gente tem que se zelar, se cuidar, se voltar para a palavra. Isso de nós nos relacionando com nós mesmos. Mas quando a gente vê que tem um irmão na igreja, que ele não tá agindo como ele deveria agir em termos de masculinidade. E aí a gente pode falar de todos os exemplos que a gente trouxe. Desde o carregar a cadeira até a gente descobrir que ele tá batendo na esposa, sabe? Como que a gente pode exortar essa pessoa? Eu sei que não existe uma receita de bolo para exortação, mas Tá, você teria alguma noção assim? tá. 2 coisas. Eu quero falar, depois eu acho que é importante falar dessa pergunta, se a Bíblia é machista. Ah, Porque depois a gente tem que voltar nessa, nem que seja rapidinho. nossa, é verdade. É. Não, acho que essa é importante, porque eu tô cansado de ouvir besteira. Então é importante isso aí. A gente volta. Então essa questão de você descobrir a questão do cara que tá com falhas no padrão de masculinidade. Uhum, Então você vai ter, cara, todo mundo tem falhas. sim. Agora tem as que vão ser mais graves, menos graves e coisas do tipo. Primeira coisa, tem que ter sabedoria para identificar isso, né? Mas uma outra coisa importante que a gente precisa aprender dentro da igreja, eu acho que a gente tem perdido isso ao longo do tempo, tô falando aqui de relação de crente com crente, beleza? Sim. Qual é a melhor coisa que eu posso desejar pro meu irmão na fé? Que ele se
aproxime mais de Deus, que se pareça mais com Cristo. Que ele se pareça mais com Cristo, se aproxime mais de Deus. Essa ideia do ele seja cada vez mais santo, Certo. certo? Tem como uma pessoa ser cada vez mais santo se ele pratica mais pecados? Não. Então, parte do meu amor bíblico pelo meu próximo, pelo meu irmão na fé, vai pressupor confrontação de pecado. E hoje, a gente vive uma geração bastante mole nesse sentido, de que eu vivo a minha vida do jeito que eu quero, quem é você para me falar dos meus erros? Tá bom, você quer ver do jeito que você quer? Tranquilo, tá indo pro inferno, tranquilo. É isso que você quer? Agora, outra coisa é não. Peraí, você é crente? Se você é crente, você tem que aprender a ouvir os irmãos na fé. Uhum. Né? O Ronaldo Lidório fala que quando alguém faz uma crítica a você, você deveria pensar sobre essa crítica no máximo durante 72 horas. Nessas 72 horas, você deveria buscar a validação, ver se essa crítica faz sentido. E depois disso, se ela fizer sentido, você precisa mudar. Se ela não fizer, você perdoa o cara que te criticou. Né? E aí, eu achei bastante interessante o método, né? E ele conta um exemplo dele bem engraçado. Mas o ponto é que nós precisamos aprender a exortar e a sermos exortados. Uhum. Né? Porque, por exemplo, assim como o ferro afia o ferro, o homem é o seu amigo. Como que o ferro afia o ferro? É um atritando ali no outro, né? É atrito, né? É removendo imperfeição. Uhum. Né? Então, a espada vai cortar a hora que ela estiver bem lisinha, né? Então, a gente precisa perder o medo de confrontar em alguns momentos. E aqui, o confrontar, a gente precisa explicar tudo, então é algo que é chato. Assim, você não precisa ser bruto, você pode ser gentil, Sim. né? É pressuposto a gentileza, né? Então, assim, você ser gentil, né? Ore a Deus pedindo sabedoria para falar com o camarada, né? Conversa com ela, fala assim, cara, tô precisando conversar com você, né? Conversa de irmão aqui, eu tô preocupado com você. Demonstre o porquê você tá fazendo aquilo. Sim. Né? Demonstre assim, cara, é sério, eu poderia deixar você se lascando. Não, eu sou o seu amigo, eu sou seu irmão na fé. E eu quero que você seja mais parecido com Cristo nessa história. Uhum. E simplesmente confrontar. E aí, é o que eu falo para minha esposa. Me aparece com um texto bíblico, que daí eu não tenho como refutar. Né? A argumentação você pode ganhar, mas com a Bíblia você não discute. Né? A Bíblia na cara, acabou. Né? Rodei nessa. Não tem o que fazer. Né? Sobre isso, eu gosto muito de 1 Timóteo 4,2, que Paulo fala, prega a palavra, insta, quer seja oportuna, quer não. Corrige, repreende e exorta. Mas de que maneira? Com toda longanimidade e doutrina. Então eu diria, se você vai primeiro com paciência, porque você pode cair um dia, né? Sim. Ou você já caiu em outros piores. E também vai com, igual o pastor falou, vai com a doutrina, vai com a palavra, não vem com o achismo da sua cabeça. Não, e até o que o Léo falou, a gentileza é pressuposta, né? Eu acho que os momentos da brutalidade, eles vão existir, mas eles não são necessariamente regra. Eu gosto muito do exemplo do que é a gentileza masculina. Né? Não sei se o Justino vai lembrar de um livro que a gente leu. Futuros Homens? Eu lembro do livro. Mas, por exemplo, você tem duas meninas, né? Uma das meninas cai num erro, a outra amiga chega, chora junto, ora junto, escreve cartinha. Tamo junto na caminhada, conte comigo, vou orar por você. Ótimo, isso é o que uma mulher faz. Qual que é a gentileza masculina? Você já chega dando um tapa na cabeça do cara, fala assim, mas você é Te trouxa. orientam. De novo. Eu digo, cara, de novo esse negócio, né? Aí você fala, vou orar por você, né? Mas não é muito fofo, né? Você não precisa ser fofo, né? Isso aí, cara Verdade. fofo, Sim, complicado, né? perfeito. Cara, Voltando vai ser pra exortado. pergunta, mas Não, vamos lá aqui. vamos lá. Nem que a gente Senão eles estourar. vão me matar, senão eles vão me matar. Não, pode matar. Então tá bom. Ninguém vai sentir muita falta. Minha mãe vai, Mais minha um. mãe vai. Minha mãe vai. Talvez. Talvez, né? Pode dar glória a Deus também, né? É o momento que ela ficou... Não, mas é porque eu acho que é uma pergunta bastante importante, Sim. porque é algo que a Bíblia a Bíblia é atacada, a nossa fé é atacada, né? Sim. Pastor, veio uma pergunta aqui na mente agora, só antes. A Bíblia é machista? É dessa pergunta que a gente tá falando. Tá É dessa pergunta. Que conexão, hein? Era exatamente- Obrigado, era- obrigado. Parabéns. Obrigado. O Davi fez isso, eu não consegui. É porque falou da pergunta e não fez a pergunta. Eu falei, Ele vou fazer deixou, a ele já ia pergunta. responder, eu já tava deixando. É osmose, é osmose. Ah, Mas ela é machista? não, a Bíblia não é machista, né? E ela não é machista, e assim, eu acho que só não enxerga quem não quer. Então, se você pegar ali no Novo Testamento, eu vou dar exemplo no Novo Testamento, depois eu vou explicar rapidamente a questão da centralidade do homem.
Mas quando você olha para Jesus e a maneira como ele interage com as mulheres, Jesus usa as mulheres como grandes exemplos de fé. Uhum. As mulheres foram parte da sustentação do ministério de Cristo. Elas mantinham o ministério de Cristo. A gente vai ver Paulo enaltecendo algumas mulheres que serviam na igreja. Então a Bíblia não é machista. Definitivamente não é. O que a gente precisa entender, porque eu acho que hoje que esse é o problema de cognição da geração atual, né? Uhum. É de que ter papéis e responsabilidades diferentes é como se fosse uma forma de opressão. Não é. Então você tem papéis e responsabilidades diferentes. Eu quero ver é que o povo não pensa. A bucha que a gente tem na mão é amar a mulher como Cristo amou a igreja. Meu irmão, ele morreu por ela. Uhum. Ele se deu por ela, ele sacrificou por ela. Esquece. Vai me falar que é mais difícil isso do... ser submissa é mais difícil. Sério? Você vai mandar essa pra mim? É amar como Cristo amou. Né? Então, assim, tô dando um exemplo pequeno, né? A gente Sim, poderia discutir sim. todas as diferenças. Mas, então, diferença de papel e responsabilidade não é forma de opressão. É, como diria o curso aqui da igreja, é design divino. É Deus quem desenhou dessa maneira. E Deus desenhou, aí é importante a gente conhecer quem é Deus. Deus desenhou isso na sua sabedoria. Deus desenhou isso no seu amor. Deus desenhou isso na sua bondade. Deus desenhou isso para refletir a sua glória dentro da terra. Tá certo? Então, assim, não é forma de opressão. E agora, a questão da centralidade do homem, né? Uhum. Muitas vezes as pessoas falam assim, mas por que a liderança é masculina? Por que isso? Por que aquilo e tudo mais? Deus trabalha com figuras, né? Porque a gente é meio topeira, a gente precisa entender... Isso eu acho que é muito legal na maneira como Deus se comunica conosco. Então ele vem se comunicar conosco de uma forma como a gente entenda, que a gente consiga entender, né? Calvino vai falar que Deus é como o pai balbuciando para uma criança. Né? Então ele, na sua infinitude, fala com seres finitos criados de uma maneira que a gente consiga entender. Uhum. E aí Pedro vai falar que tem hora que ainda é difícil. Mas esse é o simples, tá certo? E dentro disso, uma das figuras que Deus usa, como Deus é sempre representado? Como homem. É a figura do Pai. Sim. Jesus Cristo, o homem que encarnou. Senhor, né? Então, a gente tem essa figura. Como que eu falei que é o amor de homem pela mulher? Sacrificial. O amor de Cristo para com a igreja. Então, o homem e a mulher, essa relação, é de uma certa forma uma figura, uma imagem para a gente compreender a relação de Deus com a sua igreja. Então, por isso que o homem é central em vários momentos. É por isso que é o homem, então, o protetor. É por isso, então, que é o homem o provedor. É por isso que é o homem que toma, então, a liderança da igreja. Porque é uma imagem que a gente pode se relacionar. Certo. Então, a Bíblia não é machista. Né? Você tem diferença de papéis e responsabilidades, normal. Né? Como no trabalho, você tem diferença de papéis e responsabilidades. Como Né? no corpo, você tem membros diferentes, com funções diferentes. Então, assim, só não enxerga quem não quer, né? E, naturalmente, né, a postura que a gente tem que ter diante disso não é de raiva, apesar de às vezes dar, não é de raiva, mas é uma postura de misericórdia. Uhum. Porque essas pessoas não tiveram ainda, ou talvez nunca terão, A revelação. a ação do Espírito transformadora no coração. Né, que troca o coração de pedra por um de carne, que abre os nossos olhos, que a gente reconhece Cristo como Salvador. Né? Então, se essas pessoas não têm, elas só fazem o que elas podem fazer, que é não buscar o bem, não querem saber de Deus, e assim por diante. E pensando um pouquinho nisso, Arthur. Gente, é um jabazinho. O Arthur, ele é um dos nossos coordenadores do discipulado de homens lá na igreja, de jovens lá para os jovens. Atualmente, esse cargo já foi do Léo, inclusive, é muito legal estar conversando com os dois. É muito bacana estar aqui ouvindo duas gerações aí complementando. Eu queria saber, Arthur, qual que tem sido, assim, dentro do que a gente conversou, vocês pensaram nessas questões pro discipulado? Como que foi isso e como que foi o primeiro encontro que a gente teve até agora? Primeiro explicar porque não foi divulgado, né? É que a gente explica aí. decidiu fazer uma turma piloto e depois melhorar o que
as deficiências dos nossos encontros e depois divulgar e abrir para a galera. Mas surgiu também uma necessidade, igual a gente tem comentado desde o início desse nosso papo aqui, de nós precisamos ser instruídos e o mundo tem atacado muito, igual o pastor falou, a gente tem que ter muito claro que o mundo tem atacado essa área e nós, homens, pode ser que a gente se sinta meio perdido ou consuma isso sem perceber. O pastor também falou, pô, os homens hoje em dia demoram para casar, querem a carreira e deixam muitas coisas de lado. Porque são coisas que a gente vai indo no ritmo do mundo e parece que não percebe, né? Então, entendendo, primeiro que a Bíblia não é machista, é a palavra de Deus e nós podemos ser instruídos por ela e de que nós precisamos de instrução, todos nós aqui, a gente pensou em abrir para caminharmos juntos, né? Para tratar de temas, o básico primeiro, que eu acho que a gente entender que a masculinidade é uma instituição bíblica e por isso é divina. E foi maravilhoso, eu gostei muito, o pessoal se abriu bastante, foi um tempo muito gostoso. Falar sobre liderança saudável, porque liderança não é só você ser um crápula, tem os aspectos de serviço na liderança que são importantes, o trabalho. Que a gente trouxe aqui, né? Que o pastor falou. Uma questão que eu acho também que o homem tem que ter é controlar, para a glória de Deus, o desejo sexual, porque muitos homens caem nessa área, é um ponto que a gente vai falar também no discipulado. Namoro, para a glória de Deus, porque a gente precisa de instrução nisso. Mas para cada um desses temas a gente pode ter um programa próprio para isso. Se o Léo quiser voltar, a gente pode até combinar pra gente só falar sobre sexualidade e namoro. Mas infelizmente o Daniel e a Thalita estão ali querendo me matar muito, então a gente vai ter que encerrar o papo por hoje. Mas Culpa do Daniel. É culpa do Daniel. Mas eu queria agradecer Davi, Arthur, Léo por estarem aqui hoje. Eu acho que esse papo ele foi muito edificante. A gente arranhou ali pelo menos a superfície do tema. Tem muita coisa que a gente pode aprofundar assim. No devido tempo, com a graça do Senhor, a gente vai chegar lá. Mas muito obrigado por esse papo. Foi edificante para mim. Espero ter sido para vocês que estão assistindo. Sigam a gente nas nossas redes sociais. Tem o Instagram da Mocidade, @Mocidade Pinheiros. Tem o Instagram da igreja, @IPPinheiros. Tem o Instagram também da IPPTV, @IPPTV. É isso, gente? Se eu errar, vai errado pra lá. Não, mas vai pesquisando o que você acha. Vai pesquisando o que vocês acham. Não é difícil. Lembrar tudo, gente, tá difícil. Tô sem a colinha hoje. Sigam a gente produz conteúdo assim o tempo todo, voltado para todos os tipos de faixas etárias. Jovens, adultos, homens, mulheres. É isso, gente. Muito obrigado por assistir o programa hoje. Até a próxima.